Onde estou alegre com Jesus nesta noite? Glória a Deus. Sinto alegre e feliz com Jesus nesta noite, por esta oportunidade de estar trazendo a sua palavra. Confesso aos irmãos que não sou pregador, mas estou aqui para fazer o querer e a vontade do Senhor Jesus Cristo, que diz a palavra do Senhor: eu deitei e dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Se nesta noite você está aqui, foi o Senhor que te sustentou. Glória a Deus. Me sinto alegre, já me sinto em casa, apesar do pouco tempo de estar com os irmãos, mas já estou em casa. Glória a Deus. Queria que minha esposa viesse comigo, mas por conta dela ter ganhado a minha filha, hoje faz 9 dias, está de resguardo, mas crendo que na próxima vez ela virá comigo, eu prego, ela canta e tudo será para a glória do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe ao pastor por esta oportunidade. Glória a Deus. Deus abençoe o pastor Paulo por estar aqui comigo. Glória a Deus. Confesso aos irmãos que quando conheci esse ministério foi amor à primeira vista. Glória a Deus, porque quando você conhece a verdade e vive na verdade, você não teme a nada, porque muitos acham que a palavra da verdade dói, muitos acham que a palavra da verdade machuca. Só machuca quem é bode, ovelha. A palavra da verdade não machuca. A palavra da verdade, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Peço que os irmãos abram sua Bíblia em Gênesis 41, do 1 ao 4. Glória a Deus. E depois você está lendo o verso 30. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quem achou diz amém? Amém. Você está lendo? E diz a palavra do Senhor: e aconteceu que, ao final de 2 anos completos, Faraó sonhou, e eis que ele estava em pé junto ao rio. E eis que saíram do rio 7 vacas gordas e de formoso aspecto, e estavam na campina. E eis que 7 outras vacas saíram depois delas do rio, feias de aparência e magras, estavam em pé junto às outras vacas sobre a margem do rio. E as vacas feias de aparência e magras comeram as 7 vacas gorda e de formoso aspecto. Então Faraó acordou. Verso 30 diz: e depois deles surgirão 7 anos de fome, e toda a fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra, e a fartura não será conhecida na terra, por causa da fome que se seguirá, pois esta será muito grave. E por isso o sonho foi repetido a Faraó 2 vezes. É porque a coisa está estabelecida por Deus, e em Deus em breve a fará acontecer. Agora faça Faraó encontrar um homem prudente e sábio, e coloque sobre a terra do Egito, que Faraó o faça, e que ele nomeie oficiais sobre a terra, e que recolham 1/5 parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem eles todo o alimento desses bons anos
que vem e amontoa trigo sob a mão de Faraó, e que eles guardem alimento nas cidades. Pode se assentar, glorificando ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Vimos esta palavra, creio eu, que é conhecido por todos os irmãos. Sabemos que quem interpreta o sonho de Faraó é José. É interessante que José, jovem sonhador, José hebreu. É interessante que lá atrás José tinha 17 anos. José era um jovem sonhador. José era filho de Jacó, filho da sua velhice. E por José ser filho de Jacó e filho de sua velhice, é interessante que os seus irmãos tinham ciúmes de José. É interessante que a palavra do Senhor diz que, pelo fato de seus irmãos ter ciúmes de José, eles levam José e lançam no calabouço. Aí diz a palavra do Senhor Jesus Cristo que José é levado por Potifar. José, quando chega na casa de Potifar, José, ele é como um supervisor. É interessante que José dá a entender que José era semelhante a Jesus. Do porquê semelhante a Jesus? Porque quando José está na casa de Potifar, tudo começa a prosperar, tudo começa a dar certo. Dá-nos a entender que nós devemos andar com pessoas que buscam ao Senhor, com pessoas que têm intimidade com o Senhor Jesus Cristo, porque diz a palavra do Senhor que as más companhias corrompem os bons costumes. É interessante que a mulher de Potifar tenta deitar-se com José, só que é interessante que José tinha propósito. É interessante pelo fato de José ter propósito, José corre da mulher de Potifar, porque sabemos que pecado nós não enfrentamos, pecado nós corremos. É interessante que José corre e a capa fica, e pela capa ficar dá-se uma prova de José estar naquele determinado lugar. E ela, a mulher de Potifar, chama os guardas. E a partir deste momento, José é lançado na prisão. Só que é interessante que José tinha 17 anos. É interessante que diz a palavra do Senhor Jesus. José está na prisão. José começa a interpretar sonhos. É interessante que só interpreta sonhos quem tem a presença de Deus. Só interpreta sonhos quem carrega a presença de Deus. Só interpreta sonho quem busca a Deus. É interessante que José era sonhador, e pelo fato de José ser sonhador, ele interpretava sonhos. Só que é interessante que chega um determinado momento que o padeiro lembra de José. Só que vem Faraó e tem um sonho. Qual sonho? Que haveria 7 anos de prosperidade e 7 anos de fome. Só que é interessante que chega na presença de Faraó, magos, que chega na presença de Faraó, adivinhos, e nenhum desses conseguiram interpretar o sonho de Faraó. Só que é interessante que
tudo isso que aconteceu na vida de José foi permissão do Senhor Jesus Cristo. É interessante que para José ser exaltado, para José ser governador, é interessante que José teve que passar por situações inimagináveis. Por quê? Porque Deus, quando quer fazer alguém grande, Ele primeiro prova para depois ser aprovado. É interessante que na sua vida você fica se perguntando o do porquê isso, o do porquê aquilo, e os mistérios de Deus não dão para ser entendidos, mas nós devemos somente obedecer, somente obedecer e fazer do querer do Senhor Jesus. Aleluia. Vimos que Faraó manda chamar José. Quando o Faraó manda chamar José, ele manda que trocassem as roupas de José. Ele manda que raspassem a barba de José, porque naquela época era uma tradição rasparem as barbas. Só que é interessante que na tradição de José, que José era hebreu, eles não raspavam as barbas. É interessante quando José entra na presença de Faraó, ele consegue interpretar os sonhos de Faraó, porque em José habitava o Espírito de Deus, e ele consegue interpretar. Ele diz para Faraó que haveria 7 anos de fome e 7 anos de prosperidade. É interessante que quando ele fala isso para Faraó, Faraó tenta buscar alguém que poderia administrar, alguém que fosse prudente, para que viesse se preparar para quando viesse chegar o dia mau. É interessante que na palavra do Senhor Jesus vem dizendo em Eclesiastes que há tempo para todas as coisas, há tempo bom e há tempo ruim. É interessante que em nossa vida nós achamos que só haverá tempo de bonança, só haverá tempo na qual que só vamos comer picanha, e somente vamos comer carne, mas ninguém está querendo comer ovo, ninguém está querendo comer arroz. É interessante que tudo acontece para a glória do Senhor Jesus Cristo. Aí Faraó olha para José e vê um homem prudente, um homem hábito para estar na direção, para ser um administrador. É interessante que Faraó dá a José um anel. É interessante que somente abaixo de Faraó era José. Tudo aquilo que José mandasse, as pessoas teriam que obedecer. É interessante que este sonhador, ele teve que passar por situações que ele não queria para viver os seus sonhos. É interessante que você vai passar por situações na qual você não quer mais para viver as promessas do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Deus seja louvado. Deus, maravilha, aleluia. Vimos que José agora está com 30 anos de idade. Lá atrás ele estava com 17. Lá atrás foi vendido pelos seus irmãos. Pensa aí comigo
nesse tempo todo, haja vista que José poderia estar algum tempo na prisão, José poderia estar na casa de Potifar, mas só que é interessante que esse processo que José passou no anonimato foi um preparamento do Senhor Jesus Cristo para que José viesse viver o melhor de Deus. É interessante que pessoas acham que vir para a presença de Deus, acha que de segunda a domingo só vai ser glória, aleluia, e acha que não vai passar lutas, e acha que não vai passar por dificuldades, que não vai passar por provações. É interessante que no meio das provações é Deus permitindo para que em você venha ter um fortalecimento, para que você venha criar raízes. É interessante, imagine se Deus não te provasse, imagine se Deus não permitisse lutas acontecerem em você, acontecerem na sua vida, isso não te aproximaria de Deus. Você não entende do porquê desta luta, esta luta que você passa no seu dia a dia, que você passa dentro do seu lar, é Deus te dizendo, enquanto esta luta está te atormentando, ela está te aproximando mais perto do meu altar. Enquanto Deus permite esta aflição acontecer na tua vida, é para Deus te trazer mais perto dele. E você não entende e começa a murmurar. Glória a Deus, porque enquanto você murmura, você só vai ficar rodando e não vai sair do lugar. É interessante que 7 anos de fome, 7 anos de prosperidade. Imagine comigo trazendo nos dias de hoje, a pandemia está aí. Há quase, mais ou menos, 2 anos. Eu pergunto para os irmãos, quem em sua casa faltou alguma coisa? Eu creio que nenhum dos irmãos, porque Deus cuidou de todos. Imagine aqui nesta palavra, Deus usa a José para ajuntar mantimentos, e diz a palavra do Senhor que José ajuntou mantimentos como grãos de areia em cidades. Imagine que José estava se preparando para o dia mau. José estava se preparando para aquilo que estava por vir. Só que é interessante que Deus não deixa acontecer algo se não avisar. Deus já tinha avisado através de sonho que o dia mau iria vir. É interessante que Deus, antes de provar alguém de algo acontecer na sua vida, primeiro Ele usa um profeta, primeiro Ele revela, porque Deus não dá ninguém por inocente. É interessante que o dia mau chega, só que o dia mau chega e José já estava preparado. É interessante que pessoas estão querendo se preparar quando o dia mau vem. Pessoas estão querendo se preparar somente quando a provação vem. Só que é interessante que nós devemos estar preparado em tempo e fora de tempo, em tempo e fora de tempo, porque enquanto você está preparado, pode vir a luta que for, você continua de pé. Pode vir a provação que
que for, você continua de pé, porque diz a palavra do Senhor Jesus Cristo: aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece firme para sempre. É interessante que quando chega o dia mau na vida de alguém, a pessoa começa a murmurar de Deus, se perguntando: Senhor, o porquê disso? Senhor, o porquê isso está acontecendo comigo? Senhor, não sou fiel a Ti, não estou na Sua casa todos os dias. Só que a pessoa não entende do porquê. Dia maus vem para todo mundo. Só que é interessante que as pessoas acham que só pelo fato de servir a Deus, acha que vai ser um mar de rosa, acha que tudo vai ser florido, vai ser colorido, mas não é desse jeito. Aquele que serve a Deus tem que entender que virá dias que vai faltar, mas de uma coisa tenha certeza, que Deus é o seu provedor. Porque é interessante que diz a palavra do Senhor em 1 Reis 17, de versículo 14, que Elias chega na casa da viúva de Serepta e diz que assim diz o Senhor, que o azeite da botija não vai faltar e nem a farinha da panela. Imagine aí comigo esta mulher passando por situações na qual ela nunca imaginou, passando por fome com seu único filho e viúva. É interessante que Elias chega na casa desta mulher e pede um copo de água e pede para esta mulher fazer um bolo para ele. Só que é interessante que esta mulher não tinha nem para ela e nem para os seus filhos. Só que é interessante que quem manda ir na casa desta mulher é Deus. E Deus manda Elias. Elias era um representante de Deus na terra. Só que é interessante que quando Elias começa a profetizar, aquilo que faltava começa a prosperar. É interessante que muitas das vezes passamos por situações na qual achamos que vamos morrer, achamos que vamos morrer neste deserto, que vamos morrer no meio deste vale. Mas tenho algo para te dizer nesta noite: enquanto você abrir esta boca e começar a profetizar no meio do teu deserto, abra sua boca no seu lar, abra sua boca no seu trabalho, comece a abrir a sua boca. Porque é interessante que diz a palavra do Senhor Jesus que Deus deu ordem para nós, Deus deu autoridade para pisarmos em serpente e em escorpiões. Deus te deu uma autoridade. É interessante que pelo fato de Deus nos dar uma autoridade, ficamos de boca calada. Achamos que a situação, achamos que somente chamar um obreiro, chamar um pastor pode mudar a situação. Mas só que Deus te chamou como cabeça. Deus não te chamou como cauda. Pelo fato de Deus te chamar por cabeça, você tem que usar a autoridade que Deus te deu no meio do seu lar, no meio daquilo a qual te incomoda. Glória a Deus. E diz a palavra
do Senhor Jesus, que tudo isso que aconteceu na vida de José, visões, ter ciúmes dos seus irmãos, levou a José em lugar na qual ele nunca imaginaria. Levou a José a viver os projetos de Deus. É interessante que José não sonhava os seus próprios sonhos. José sonhava os sonhos de Deus. É interessante que quando nós sonhamos os sonhos de Deus, é diferente. Quando sonhamos os sonhos de Deus, quando nós não temos algo para investir naquilo que queremos, Deus inverte. Enquanto você estiver sonhando os sonhos de Deus, não se preocupe, é Deus quem fará o investimento. Não se preocupe, porque Deus estará no controle de tudo. Não se preocupe, porque Deus enviará a providência. Só que é interessante que pessoas vêm para a presença de Deus e querem viver os seus próprios sonhos, querem viver as suas próprias vontades, querem andar segundo a sua vontade. A partir do momento que você vem para a presença do Senhor Jesus Cristo, Paulo diz que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Enquanto você sonhar os sonhos de Deus, não se preocupe, porque Ele cuida. Não se preocupe, porque Ele enviará a providência, porque Deus é o seu provedor. É interessante que as pessoas estão se preocupando, mas estão se preocupando com vestir, com o que comer, e se esquecendo que diz a palavra do Senhor Jesus que o reino dos céus não é bebida e nem comida. E diz a palavra do Senhor Jesus: buscai primeiro o reino dos céus, e as demais coisas, e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Pegou? É interessante que enquanto você busca a Deus em primeiro lugar, enquanto você coloca a Deus em seu primeiro plano, enquanto você coloca a Deus na sua vida como a sua prioridade, não se preocupe com as demais coisas. É interessante que Deus trata comida, que Deus trata roupa, que Deus trata objetos como demais coisas. Deus não trata as demais coisas como carros, motos. Deus trata como demais coisas, porque isto é perecível, porque isto é passageiro, porque sabemos que enquanto colocarmos a Deus em primeiro lugar em nossa vida, Deus enviará o socorro, porque Ele diz em Salmos 121, de verso 1: porque elevarei os meus olhos para os céus, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Entendeu que o seu socorro não vem da terra, a sua providência não vem do homem, a sua providência não vem do vizinho da direita ou da esquerda. A tua providência vem do Deus que fez o céu e a terra. Só que pessoas, mesmo estando na presença de Deus, estão se preocupando. Estão como Tomé, só crê
se vê. Mas só que fé não é para ver. Fé não é para ver, mas fé é para acreditar naquilo que nós não vemos. Enquanto você tiver fé, enquanto você depositar a sua confiança em Deus, não se preocupe com aquilo que te falta. Não se preocupe com aquilo que você necessita, com aquilo que você precisa, porque Deus enviará a providência, porque Deus enviará o socorro. Só que é interessante que José foi honrado. José passou por tudo isso, mas Deus trouxe a honra. José, diz a palavra do Senhor, que Faraó muda o nome de José e coloca o seu nome de Zafane Peneia. É interessante que Faraó mudou o nome de José, mudou a sua identidade. Só que é interessante que, pelo fato de José estar no Egito, José não se misturava com as coisas do Egito. Só que é interessante que Faraó adorava a Deus pagãos. Imagine aí comigo, Faraó teve que se render ao Deus de José. Imagine aí comigo, Faraó fazendo a consulta aqueles que ele achava na sua cabeça que poderiam interpretar os seus sonhos, que poderiam trazer a revelação daquilo a qual Deus tinha dado para ele sonhar. É interessante que os sonhos de Deus só são interpretados para aqueles que têm uma intimidade com Ele. É interessante que Deus fez que Faraó viesse se lembrar de José. Deus vai fazer que pessoas se lembrem de você, pessoas venham ver que verdadeiramente você serve um Deus vivo, venham ver que você não serve um Deus pagão, não venham ver que você serve um Deus que não fala, um Deus que não ouve. Pessoas vão ver que verdadeiramente você serve um Deus que fala, um Deus que dá palavra e tudo muda de lugar. Pessoas vão ter que ver o Deus que você serve, porque Deus, quando Ele quer mudar a história de alguém, Ele muda. Assim foi como José, para seus irmãos, não passava de um sonhador, não passava de um sonhador. Só que é interessante que haja vista que nós queremos contar os nossos sonhos para qualquer um, queremos contar os projetos de Deus para qualquer um. Só que é interessante que aquilo que ninguém sabe, ninguém estraga. Por isso que muitas das vezes as coisas não acontecem em minha e na sua vida. Por quê? Porque nós achamos que as pessoas estão na mesma fiação que nós, que basta falarmos o nosso sonho, basta falarmos o que pensamos, que nós achamos, e as pessoas acham que não vai dar certo, não vai dar em nada. Você não passa de um sonhador. Mas só que é interessante que quando Deus coloca algo no meu e no seu coração,
Deus não coloca em vão. Se Deus te deu um sonho, se Deus te deu um projeto, não se preocupe com o tempo deste projeto vir a começar a caminhar. Somente comece a buscar a Ele, somente se entregue a Ele. Enquanto você estiver buscando a Ele, enquanto você estiver fazendo para Ele, enquanto você estiver entregando as tuas vontades, os teus desejos no altar dele, não se preocupe, porque Ele enviará o recurso, porque Ele enviará a providência. Só que nós achamos que os projetos de Deus não passam de coisas passageiras. Os projetos de Deus, nós achamos que não vão dar em nada, pelo fato do tempo estar passando. Só que é interessante que, muitas das vezes, as promessas de Deus levam tempo para acontecer. É interessante que, muitas das vezes, Deus promete algo, faz uma promessa de algo hoje e só vai cumprir daqui a 10 anos, daqui a 20 anos ou menos, mas só que nós devemos confiar, nós devemos descansar. Assim foi como Abraão, avançado de idade, na cabeça de Abraão, ele não podia ter filho, na cabeça de Abraão, ele não podia gerar mais filho, assim como a sua mulher, Sara, estéril, avançada de idade. Só que é interessante que, quando Deus quer fazer algo, Ele não olha a idade, Ele não olha se você tem uma boa aparência, Ele não olha se você tem uma boa condição ou se você ocupa algum cargo específico. Quando Deus quer fazer algo na sua vida, Ele faz porque Ele é Deus. Só que muitas das vezes somos incrédulos, muitas das vezes somos como Tomé, só acreditamos se vemos, só confiamos em Deus se vemos, só acreditamos que Deus faz se vemos a palma dele se está furada. Mas só quando Deus te promete algo, você tem que confiar, você tem que descansar, porque Deus não trabalha na ansiedade, Deus não trabalha no meio da preocupação. Enquanto você entregar aquilo que você pede a Ele no seu altar, descansa, porque enquanto você entrega no altar dele, tem resposta, tem milagre, tem providência. Só que é interessante que entregamos no altar de Deus e quando saímos, ficamos perguntando, até mesmo querendo ensinar Deus a trabalhar, querendo dar um jeitinho brasileiro. Só que quando você entregar algo para Deus no altar, entrega e descansa, entrega e confia, entrega para Deus. Você não está entregando para o homem, você está entregando para aquele que criou os céus e a terra, para aquele que fez o homem do pó e ensoprou em sua narina o espírito de alma vivente. Glória a Deus. Aqui para encerrar, eu digo para os irmãos: seja prudente, seja prudente. Porque prudente, enquanto você ser prudente você está preparado. Lembra lá das 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. As prudentes
estavam preparadas com as tuas lamparinas cheias, e já as loucas estavam com as suas vazias. É interessante que chega um determinado momento que alguém diz: aí vem o noivo, mas as prudentes já estavam preparadas, e as que estavam preparadas entraram para as bordas do Cordeiro, mas a que não estavam preparadas ficaram para o lado de fora. Não sei se os irmãos entenderam o que a palavra quer nos dizer. Enquanto você ser como as prudentes, enquanto você está preparado com o teu azeite, enquanto você estiver a cada dia mais se preparando, a cada dia mais em constante vigilância, a cada dia mais buscando a face do Senhor Jesus, porque Ele diz que nós devemos estar preparados em tempo e em fora de tempo, porque naquele dia chegou alguém chamando, mas as que estavam preparadas foram, e as que não estavam ficaram. Nesta noite eu digo para os irmãos: seja prudente, seja prudente, e as palmas para o Senhor Jesus.